Oi, amigas, vim dividir com vocês uma experiência que eu tô vivendo no momento, como vocês podem ler no título, né? Como é engravidar acima do peso, que no caso foi o que aconteceu comigo. Eu engravidei, na verdade, sem saber, né? Eu não me planejei. Como foi com o da Radassa? Com o da Radassa eu tinha aquele medo de engravidar dela estando sobrepeso, aquela coisa. Então eu buscava me cuidar ao máximo e graças a Deus eu fiquei muito saudável na gestação. E eu também não tinha essas bochechas que eu tenho, esses braços que eu não estava acima do peso, eu fiquei com um corpo bem legal. Vou colocar algumas fotos, acho que no final desse vídeo, de como eu estava antes da gravidez da Radassa e no decorrer da gestação. Eu não estava magérrima, eu não estava, mas eu estava bem comigo mesma. E como eu sou alta, né, eu tenho 1,69 m, então ficou bem assim, não ficou, eu não me senti feia, na verdade, na gravidez da Radassa. E já com esse bebê, se passaram mais ou menos 3 anos e meio para me engravidar de novo, né? Quem conhece e já me assiste há algum tempo no canal, sabe que eu tenho dificuldades para gestar. Então, os meus filhos são gerados, né, no milagre mesmo, eles são um milagre. Então, como eu já tinha Radassa e muitas coisas foram acontecendo e tudo mais, eu me desprendi um pouco e comecei a engordar. E quando eu não tenho vergonha de abrir isso para vocês, até porque é uma experiência que, se você puder evitar, melhor ainda. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava pesando 82 quilos, gente. Você sabe que isso é muito peso mesmo, assim, sabe? E logo quando eu engravidei, a gente que tem dificuldades, pelo menos eu fiquei muito eufórica, fiquei muito feliz. E eu não liguei, né? Eu não liguei assim pro peso, né? Eu disse, não, vou aproveitar. E não liguei realmente pro peso. Só que na minha primeira consulta de pré-natal, eu emagreci 2 quilos. Do nada, sem alimentar. Bom, lógico, do nada não, né? Porque quando eu descobri que eu tava grávida, eu cortei logo o refrigerante de cara. Cortei refrigerante, cortei chocolate, essas coisas. Eu cortei algumas coisas que eu sabia que não se pode na gestação e que também eu cortei da gestação da Radassa. Então, eu cortei de cara isso. E quando eu fui para minha primeira consulta de pré-natal, eu tinha perdido 2 quilos. Então, eu fiquei um pouco surpresa. Mas também tem um lado do bebê, né? Que a minha médica falou para mim que os meus filhos, né? Como eu tive que levar todo o relatório de como foi a gravidez da Radassa, ela disse que com esse bebê também não está sendo diferente. Ela disse que os meus filhos, as minhas gravidez, os bebês sugam muito o meu cálcio, entendeu? Então, eu fico muito sensível, muito frágil. É tanto que na gravidez da Radassa, eu perdi 2 dentes em menos de uma semana, por falta de cálcio, por ela sugar todo o meu cálcio. Tiveram até que trocar a minha vitamina. E com esse bebê também não está sendo diferente. Logo que eu descobri a gestação, com 9 semanas, um dente que meu, do nada, olha que eu sou assim, não é que eu sou aquela pessoa extremamente cuidadosa com a dentição, mas eu procuro cuidar, porque quando eu era menor, na minha infância, eu tomei muito antibiótico, então a probabilidade era que os meus dentes se estragassem com mais facilidade, que eu tivesse problemas dentários muito cedo, já na adolescência. Então, eu sempre estou buscando sempre dar um jeitinho, tá em dentista, já coloquei 2 vezes aparelho, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Então, logo de cara, nessa segunda gestação, um dente meu rachou, fraturou, sei lá como é que fala. E eu já fiquei assustada, porque eu disse, não, isso acho que é falta de cálcio. E eu levei isso para minha médica e ela falou realmente, né, que tem a ver e que a questão de eu ter perdido os 2 quilos é por isso. Na gestação da Radassa eu sentia mas muita fome. Muita fome mesmo. Já nessa gestação eu como o essencial, eu não sinto muita fome. Eu não como muita besteira, muito junk food,
como eu fazia com Radassa. Eu comia muito isso nos Estados Unidos, era muito hambúrguer, muita coisa mesmo. Aqui eu não como, mas não é porque, tô gorda, já tô sobrepeso que eu tô tendo esse cuidado, é porque realmente eu não sinto vontade de comer isso. Agora, tem uma coisa assim que, se deixar, se eu não tirar isso da mente, é quase todos os dias, é limão, gente. Gente, é uma vontade de chupar limão, uma vontade desesperadora de chupar limão. Então, eu fico, entendeu? Querendo mesmo todos os dias chupar limão. Então, eu fiquei surpresa, né, por ter perdido esses 2 quilos. Segunda-feira agora eu vou ter consulta de pré-natal de 17 semaninhas e eu vou saber se eu perdi mais. Mas eu tô me achando, como eu já engravidei assim, sobrepeso, eu tô me achando muito estranha. Muito estranha mesmo. Eu tô me achando muito bochechuda, que é uma coisa que eu sempre tive, mas agora tá muito exagerado. Eu tô me achando muito braçuda. Não sei se vocês perceberam no vídeo, eu tô me achando muito gorda. E eu sei que na gestação a gente vai engordar, lógico, né? A gente engorda também. Tem pessoas que engordam até mais do que o normal, que é 9 quilos. E eu tô, assim, né, com muito medo, porque, imagina, já tô com esse peso todo, por mais que eu tenha perdido 2 quilos, mas eu ainda continuo sobrepeso. Eu ainda tô com 80 quilos. Gente, vocês não têm noção do que é isso. E eu tô vendo que lá na frente isso vai, entendeu? Aumentar, a probabilidade é aumentar. Então, a dica que eu deixo pra vocês, mesmo não tendo o ciclo menstrual certinho para gestar, aquela coisa toda, né, que as tentantes conhecem, mas cuidem do seu corpo. Nosso corpo não tem que estar só bem por dentro, né? A questão da saúde mesmo, mas tem que estar bem por fora, né? Pra gente também não ficar uma foca, né? Como eu tô me sentindo em uma gestação. Então, é interessante que você, mamãe que está me assistindo, minha amiga, pense nisso, porque tem horas assim que as roupas não entram mais, que seria até normal, né? Porque na gravidez a gente não consegue usar o mesmo número, mas eu tenho roupas ainda da gestação da Radassa, roupa de grávida. Tipo, esse vestido mesmo era da gestação da Radassa. Eu consegui guardar algumas coisas da gestação dela, né, de roupa pra mim. E tem coisas que não me servem. Então, isso me dá